E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num drama que tá dando o que falar no mundo do futebol. E a gente vai tentar entender, né, essa saída repentina do Marcelo do Fluminense. É uma história, né, de altos e baixos, um retorno triunfal, títulos e de repente um final que ninguém esperava. E é isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Exatamente, a gente vai tentar entender o que aconteceu nos bastidores, o que levou a essa decisão e qual o impacto disso tudo pro Marcelo e pro Fluminense. A gente separou aqui algumas fontes, né, pra gente poder se aprofundar nesse assunto. Isso, a gente tem a nota oficial do Fluminense, algumas entrevistas e, claro, análise sempre afiada do comentarista Lessa, famoso por ter as suas fontes. Vamos começar pelo começo, né? O Marcelo, cria do Fluminense, volta pro Clube do Coração depois de anos de glória na Europa. E ele não decepcionou, né? Conquistou títulos importantes, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Recopa. Reacendeu a paixão da torcida, né, lotou os estádios. Deu novo ânimo pro time. Exatamente. Só que aí, de repente, pá, a bomba explode. Marcelo rescinde o contrato com o Fluminense a poucas rodadas do fim do campeonato. E o mais intrigante é que a nota oficial do Fluminense fala em acordo mútuo, né? É um acordo mútuo meio suspeito, né? Porque, né, olhando pra situação do time, brigando pra não cair, essa saída repentina deixa, assim, um monte de interrogações no ar. A gente sabe que no futebol nem tudo é o que parece, né? E aí entra em cena o Lessa com as suas informações bombásticas. O Lessa. Dizendo que a decisão partiu do Marcelo após um desentendimento com o técnico Mano Menezes. E pelo que ele fala, não foi um simples desentendimento, né? Parece que a reação do Marcelo foi um pouco exagerada, digamos assim. E o Lessa ainda diz que a diretoria, a comissão técnica, até os jogadores reprovaram o comportamento do Marcelo. Aí já viu, né? O clima pesou nos bastidores. Aquele acordo mútuo começa a soar diferente, né? Total. Parece mesmo um controle de danos pra tentar minimizar a crise. E como fica a torcida nessa história toda? Ah. Afinal, o Marcelo sempre foi um ídolo, né? Pois é, essa tricolor tá dividida, né? Nas redes sociais a gente divide tudo. Gente decepcionada, gente que tenta entender. E claro, a galera que tá furiosa com o Marcelo. Acusando ele de abandonar o time no momento crucial, né? Exatamente. E o Lessa, pra variar, coloca mais lenha na fogueira, né? Ele fala que o Marcelo deixou a vaidade e o ego falarem mais alto. Uau, essa foi forte. Será que ele foi injusto com o Marcelo? Ou será que, no fundo, essa crítica tem um fundo de verdade? É difícil julgar sem saber todos os detalhes, né? Mas se a gente for buscar na memória, lembra aqueles momentos em que ele parecia distante, meio deslocado? Tipo quando? Teve aquela história de ele perguntar sobre o Real Madrid enquanto estava no banco de reservas. Verdade. Será que essa insatisfação já vinha se acumulando? Quase. E aí, a saída repentina foi só a ponta do iceberg. Fica a pergunta, né? E o Fluminense, no fim das contas, foi só uma aventura passageira pro Marcelo. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. A gente vai ter que analisar tudo com calma para tentar entender esse imbróglio. É isso aí. A gente mergulhou bem fundo na primeira parte e viu cada detalhe dessa história do Marcelo. Tentamos entender os motivos, as versões, o impacto para todo mundo. E agora? O que a gente faz? Agora a gente precisa pensar nas consequências disso tudo, né? Tanto pro Marcelo quanto pro Fluminense. Como é que fica a imagem do Marcelo depois dessa saída? Será que ele sai como um ídolo? Como um traidor? Como um mercenário? A torcida tá dividida, né? Totalmente. Nas redes sociais o negócio tá pegando fogo. Uns defendem com unhas e dentes, outros estão decepcionados, outros com raiva. E essa raiva, essa decepção, será que mancha a imagem dele pra sempre? Difícil dizer, né? A história mostra que o tempo cura tudo. Ou será que essa mágoa vai ficar pra sempre? Se ele voltar a brilhar em outro clube, talvez a torcida perdoe, né? Ele tava infeliz, precisava de novos ares. Mas e se ele se aposentar? Aí a lembrança dessa saída pode ficar marcada, né? Pode ser. E pro Fluminense, como é que fica essa história? Pro Fluminense é um baque e tanto, né? Perder um jogador do calibre do Marcelo no meio da luta contra o rebaixamento. A experiência dele, a liderança, a qualidade técnica faz muita falta. Mas pensando pelo lado positivo, essa saída pode ser um choque de realidade pro elenco, né? Acorda, galera. Agora é hora de mostrar a garra, de lutar com tudo. De assumir a responsabilidade e tirar o flu dessa situação. Quem sabe essa não é a faísca que faltava. De universidade ou no grupo, fortalece o espírito de luta, né? É isso aí. Mas além do impacto imediato, tem as consequências a longo prazo, né? A crise pode afetar a imagem do clube, a busca por reforços, a relação com a torcida. E o Fluminense precisa mostrar que aprendeu com essa experiência, né? Precisa se reestruturar, se reinventar. E mostrar pra torcida que tá no caminho certo. A torcida precisa ter confiança na diretoria, no técnico, no time. E no fim das contas, como você acha que a torcida vai julgar o legado do Marcelo no Fluminense?
Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Ele conquistou títulos, reacendeu a paixão tricolor. Mas essa saída repentina deixou um gosto amargo, né? Só o tempo vai dizer como essa história vai ser contada. O torcedor brasileiro é movido pela emoção, pela paixão. E no caso do Marcelo, a gente tem uma mistura de amor, decepção, frustração. Uma montanha-russa de emoções. Exatamente. E agora, o que será do futuro do Marcelo? A gente vai tentar desvendar isso na última parte do nosso mergulho. Será que ele vai voltar para a Europa? Oh, vai se aventurar em outras ligas. Pois é, e agora o que será do futuro do Marcelo? É a pergunta que não quer calar, né? Depois dessa saída tumultuada do Fluminense, qual será o próximo capítulo da carreira dele? A gente viu que ele tem um leque de opções, né? Sim, desde voltar para a Europa, jogar em ligas menos competitivas até se aposentar. Ou quem sabe até uma nova função no mundo do futebol, né? É, tipo técnico, comentarista, dirigente. Mas acho que antes de especular sobre o futuro, a gente precisa entender o que o Marcelo busca nesse momento da vida, né? Quais são as prioridades dele? Com certeza. Se a prioridade for continuar competindo em alto nível, talvez a Europa seja o caminho. É mesmo que ele tenha que aceitar um papel menos central, né? Exato. Talvez ele não seja mais o protagonista, a estrela do time. Mas ainda pode contribuir com sua experiência, com sua visão de jogo. É, e tem a questão da visibilidade, né? Jogar na Europa ainda te coloca no centro das atenções. Mas e se ele quiser mais qualidade de vida, mais tempo com a família? Aí talvez uma liga menos exigente seja a melhor opção, né? Tipo a MLS nos Estados Unidos, né? A MLS tem crescido bastante, tem atraído grandes jogadores. E oferece um estilo de vida mais tranquilo, né? Sem a pressão da mídia europeia, dos torcedores mais fanáticos. E claro, tem sempre a possibilidade da aposentadoria, né? Depois de tudo que ele conquistou, pendurar chuteiras não seria um fracasso? Seria uma consagração, né? Sair por cima, no auge da sua fama. Mas você acha que ele se aposenta? Sinceramente. Acho que não. Também acho. Ele ainda tem muita lenha pra queimar. Ele ama futebol, isso é inegável. E ainda tem muito a oferecer pro esporte. Quem sabe a gente não veja ele como técnico, né? Ou como comentarista, ia ser demais. Imagina o Marcelo comentando os jogos, com toda a sua irreverência, com seu jeito único de ver o futebol. Esse é um sucesso. Com certeza. Mas enfim, o futuro do Marcelo a gente só vai saber com o tempo, né? Só nos resta aguardar e ver qual caminho ele vai escolher. Mas, seja qual for a decisão, a gente deseja toda a sorte do mundo pra ele, né? Com certeza. Ele merece. E acho que a grande lição que fica dessa história toda é que no futebol, assim como na vida, tudo é muito incerto, né? As coisas mudam num piscar de olhos. Hoje você tá no topo, amanhã pode estar no fundo do poço. E vice-versa, né? O importante é saber lidar com os altos e baixos, com os desafios. E nunca desistir dos seus sonhos. Exatamente. E assim a gente encerra nosso mergulho na saga Marcel. Uma história cheia de emoção, reviravoltas e lições importantes para a vida. Agradecemos a companhia de todos vocês e até o próximo Dimbidá.